Take one. I got a key. Está no ar, Castback. Lembramos a todos que iremos revelar o desfecho da obra, o famoso spoiler. Olá, queridos Cashbackers! Sejam muito bem-vindos a mais um Cashback Hype. Eu sou Edu Schneider e hoje nós vamos falar de um filmaço, cara. Que beleza! Hoje é dia de Sérpico, de 1973, dirigido pelo grandíssimo Sidney Lumet. E Al Pacino dando aquele show de sempre, né? Um dos maiores papéis da carreira de Al Pacino, já digo logo, um dos meus favoritos. E em matéria de visual, pra mim, o favorito, aquela barba ali, o cara tá bonito pra cacete, cara, não tem como dizer aqui, né? Muito bom. E, obviamente, pra falar de um filme maravilhoso desse, eu não vou estar aqui sozinho, né? Tô com meu amigo com o bonezinho da Pepsi ali, Rodrigo Poli. Fala, seus castbackers, como é que vocês estão? Beleza? Se tem Al Pacino, eu tenho que estar, não é verdade? Inclusive, você falou que ele tá muito bonito aí nesse filme. Tem uma referência gigante nos embalos de sábado à noite, né? Pra quem se Demais. lembra, né? Lá no quarto do Tony Manero tem um pôster do Sérpico. Não vou nem falar do Al Pacino, do Sérpico, né? É isso aí, Então, porque ali é o olha aí, Sérpico. ali é o Sérpico. Então tem uma grande referência aí. Vamos que vamos. Esse pra mim acho que é o meu favorito do Al Pacino. Eu sempre vou mudando porque eu gosto muito dele, mas ele é Quando teve o aniversário do Al Pacino, a gente fez a lista lá, eu pedi pra você escolher e você botou o Sérpico em primeiro lugar. Tá Sérpico muito bem bom. escolhido, cara. E É muito filmaço. E estou aqui também com meu amigo Nicolas Kiduk. Eu tô de Batman, Nicolas tá de Coringa. É isso aí, o Coringa do Alex Ross. Bom, tudo bem, galera? Como é que vocês estão? Cara, eu tava conversando com o Edu antes da gente começar a gravação. É muito impressionante como, à medida que ele vai perdendo todas as faculdades psicológicas dele, né? O Sérpico, ele vai virando Doutor Dolittle. Tem um cachorro, depois tem uma cacatua, tem um rato. É impressionante. É isso aí. Então, aumente o som, passe uma loção pós-barba para ficar cheiroso e se prepare, porque o hype já vai começar. E meus amigos, esse filme aqui, cara, tinha bastante tempo que eu não assistia. Esse aqui, obviamente, não assisti no cinema, não teria como, 3 anos antes de eu nascer, né? Mas a minha lembrança desse filme é Corujão. Corujão da Rede Globo. Assisti e fiquei apaixonado pelo filme. Hoje eu percebi uma coisinha diferente no filme, a gente vai conversar sobre ele. Um filme que veio 3 anos depois, aí sim no ano que eu nasci, e que podemos dizer que ele bebe um pouquinho ali naquela estética do nosso querido Sérpico ali. Mas aí a gente vai falar aí durante o episódio. Agora eu queria saber a experiência de vocês. O Rodrigão, eu sei que é fã do Al Pacino desde que nasceu. Já nasceu, a primeira palavra que o Rodrigo falou foi Al Pacino, né? Eu queria saber também do Nicolas qual foi essa primeira experiência com esse filme, porque não é o filme muito falado do Al Pacino. A gente que é fã, né? A gente é apaixonado. Quem conhece cinema cinéfilo conhece muito bem e tem esse filme em alta conta. Até porque o Sidney Lumet é um dos maiores diretores ali, né, daquele período ali. O cara fez Um Dia de Cão, que a gente já trouxe episódio, né? Tem Rede de Intrigas, que é outro filmaço. Fez 12 Homens e uma Sentença, que é o maior filme de tribunal já feito na história, né? Então, é um diretor que a gente já curte bastante. Mas eu queria saber a experiência de vocês assistindo lá a primeira vez, ou se essa foi a primeira vez, não sei. E a experiência agora, já com, né, a gente fazendo podcast e tal, as coisas que a gente observou e a gente vai falando durante o episódio. Edu, você falou que eu nasci falando do Al Pacino, eu nasci no dia do Al Pacino, né? Você faz aniversário no dia do Al Pacino. Não no mesmo ano, claro. Mas Opa, nasci aí, no né? O mesmo Pacino dia. tá com 80. Você estaria muito bem conservado. Já pensou? Então, olha, eu assisti Sérpico tem muitos anos, a primeira vez, né? Tem muitos anos e foi naquele canal TCM, sabe? Sim. Uhum.
Baita do canal. Muito legal. Faz muito tempo e eu lembro que na ocasião eu gostei muito do filme e tudo mais, mas eu não compreendi tanto, porque televisão, assim, você não assiste, né, de forma tão Você não foca contínua, né? 100%, né? Às vezes vai comercial, não sei o que tal. Era uma outra fase, né? Faz muito tempo isso. Mas não faz muito tempo que eu assisti. Quando a gente fez o episódio do Al Pacino, do aniversário dele, eu assisti, inclusive. Até não sei se foi pra fazer, mas eu lembro que eu tava numa semana. Eu tenho umas vibes dessas, umas loucuras assim. Tipo, tem semana que eu pego, só vou assistir Hitchcock. Aí todo dia eu boto um Hitchcock. Eu boto sempre antes de dormir. Geralmente eu vejo um filminho ou uma série. Mas tem semana que eu tô. Semana do Hitchcock, semana do. Sei lá, o que fez o Câmera Indiscreta, o ator, qual é o nome dele? Esqueci agora, Edu. Você vai me ajudar com isso, talvez. Fugiu, a gente vai lembrar. Mas que ele trabalha muito com Hitchcock também. Eu pego só filme dele. Paul Newman. Oi? James Stewart. Às vezes eu pego e eu vou assistir só James Stewart essa semana. Eu tenho dessa. E aí foi uma semana aí que eu falei, não, só o Pacino. E aí eu assisti. Então, dessas últimas vezes que eu tenho assistido, eu gosto cada vez mais do filme, porque... Por que eu digo que talvez esse seja o meu preferido do Al Pacino? Porque no Poderoso Chefão, seja um ou dois, é um filme dele, mas é também do Marlon Brando, também tem o Robert Duvall, tem uma galera lá. Galera boa, né? Tem uma galera boa, é o filme de tanta gente boa, né? Você não consegue pensar, esse cara e acabou. Mesmo o próprio Marlon Brando, você não consegue pensar só nele e acabou. Tem muita gente boa lá. E esse filme, pra mim, ele é todo apesar do elenco de apoio ser ótimo também ali, aqueles policiais, né? Aquela coisa toda acontecendo ali, até os romances dele, mas é um filme dele, né, cara? Da transformação dele, como ele muda no filme, no decorrer do filme, desde o início, que ele é uma coisa, dá cabelinho arrumadinho, barbeadinho, daqui a pouco ele vai ficando um Patropi ali, cara, pra quem conhece, né? Tem uma hora que tá igualzinho o Patropi mesmo. O cabelinho não é muito enrolado, não, mas tudo bem. Mas aquele coletinho, ele vai mudando, ele vai metendo um brinco, cara. E a forma que ele vai também, como ele vai ficando meio pancado, cara, é muito legal. Então, a minha experiência foi com... Assim, de ver o crescimento do personagem e de ficar cada vez mais fã do Al Pacino quando assisto esse filme. Toda vez me passa isso na cabeça. É o filme que mais eu sinto isso do que qualquer outro. Por isso que eu acho que esse é o meu filme preferido dele. E você, Nicolas? Bom, eu nunca tinha assistido esse filme, pra surpresa de 0 pessoas assim, mas é aquilo. Eu e o John, a gente somos os mais novos aqui, então a gente tá ainda correndo atrás de assistir tudo que o Edu e o Rodrigo já assistiram. Então eu assisti pra gente gravar esse episódio. E cara, eu gostei bastante. Eu acho que ele aborda uns temas que são muito atuais. Acho que, né, sempre vai haver corrupção dentro de polícia, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja em qualquer outro lugar do mundo. E eu acho que ele é muito cru, né, em passar isso na tela, né? Contar essa história, contar toda essa ambição que esses investigadores têm. E, cara, o Al Pacino aqui, ele tá sensacional. Acho que é uma das melhores atuações que ele tem, né? É muito engraçado como é que ele muda, né? Ele, como o Rodrigo falou, ele tem esse começo, ele tá todo arrumadinho e ele vai passando por esses problemas psicológicos até virar aquele final que ele tá todo barbudo, bem cabeludo. Até brinquei aqui que ele virou o Dr. Dolittle, né? Porque é engraçado como é que esse filme ele trata a passagem de tempo, né? Acho que ele marca, além do visual dele, tem as namoradas, né? As relações, os animais, os parceiros. Então, é um filme muito legal sobre uma temática que é super atual também. E que eu gostei bastante de como eles abordaram isso. Então, acho que eu tô com o Rodrigão aí. Se não é, pra mim, o meu preferido Al Pacino, com certeza agora entrou na lista dos favoritos. Inclusive, difícil. ele concorreu ao Oscar por esse papel. É verdade.
É difícil, Nicolas, porque às vezes você. Aí daqui a pouco você assiste outra e fala, não, acho que é esse. Exato, Al exatamente. Pacino faz isso, mas Ele é é muito sensacional. bom mesmo. É. E é bom a gente situar esse filme, né, na linha do tempo ali. É um filme de 1973. A gente vai lembrar bem, é um filme da nova Hollywood. Estavam surgindo aqueles diretores ali, o Sidney Lumet começou um pouquinho mais lá atrás, mas ainda fez filmes ali na nova Hollywood, né? Então, você tem aquela estética, não é uma estética glamourizada, você tem uma estética suja, é uma Nova York extremamente suja, e aí eu vou trazer a minha lembrança que eu tive dessa vez que eu assisti. Não tem como não dizer que o Martin Scorsese bebeu nessa Nova York para fazer o Taxi Driver. Essa Nova York suja, né? Bem ali, bem precária, não é aquela coisa glamourizada que a gente vê, né? Nova York, bonito, vê Manhattan, vê, né? Tudo arrumadinho, Central Park, beleza. Não é. É o submundo ali, local, lugares bem pobres. Você vê uns muquifos ali, cara, uns bordéis ali, né? Uns cortiços. Então, ele é bem aquela estética ali que combina muito com a nova Hollywood, que era trazer mesmo um cinema mais verdade ali. Eu sou apaixonado pela montagem desse filme. E aí eu quero trazer uma conversa aqui. O que as mulheres fazem quando elas são as montadoras? Para mim, as melhores montadoras são mulheres. A gente sempre fala aqui na Thelma Schumacher, que é espetacular fazendo os filmes do Martin Scorsese. E aqui nós temos Didi Allen fazendo a montagem desse filme. Didi Allen não fez só, né, o Sérpico, ela fez um Didicão, ela fez também filmes mais modernos também, ela fez Clube dos Cinco, ela fez um filme lá mais antigo, anterior ao Sérpico, chamado Desafio à Corrupção, que é um filmaço com o Paul Newman, que tem um personagem chamado Ed Felson, que depois, para quem acompanha a carreira do Martin Scorsese, vai lembrar que ele trouxe esse personagem novamente num filme, inclusive um filme com Tom Cruise, chamado A Cor do Dinheiro, e que deu o Oscar ao Paul Newman. O único Oscar da carreira do Paul Newman foi por um personagem, pelo Ed Felson. A Didi Allen fez a montagem do Desafio à Corrupção. Ela fez a montagem também de um outro filme que eu sou apaixonado, chamado Pequeno Grande Homem, que é um filme com o Dustin Hoffman, também passava muito na Globo, no Corujão, que para quem nunca assistiu também veja, filmaço também. Dustin Hoffman também é chovendo molhado, é outro ator também, os baixinhos aí dominando Hollywood, né? Porque são dois baixinhos ali que são monstruosos atuando. Então, tem essa pegada. E ela fez também, só para fechar, a gente falou de nova Hollywood, a Didi Allen também fez a montagem do Bonnie and Clyde, cara. Né, que é o filme que abriu a nova Hollywood lá com Warren Beatty. O pessoal mais novo aí vai lembrar do Warren Beatty por causa daquela abertura de envelope, né, que deu errado lá do La La Land, né, que ele leu errado lá, mas aí a culpa nem foi dele, porque entregaram o envelope errado, aí ele e a Faye Dunaway. E a curiosidade é que eles estavam ali justamente no palco para entregar o Oscar justamente pelo aniversário de 50 anos ali do Bonnie and Clyde, então era uma homenagem ali ao filme e tal. Mas, cara, ela monta o filme perfeitamente. E a gente tá vendo esses filmes hoje em dia. O Nicolas, né, no dia da nossa gravação, o Nicolas foi assistir o Superman. Beleza, o filme, muita gente gostou, algumas pessoas não gostaram tanto. Mas a montagem do filme, pelo que o Nicolas falou, é uma montagem bem precária, entendeu? E aí você vê um filme desse, a gente tá acostumado, a gente fala de filmes antigos, filmes novos aqui, mas a gente, cara, quando pega um filme desse, cara, é de encher os olhos. E a coisa aqui que já virou, né, qualquer dia vai virar até camiseta do Cashback, é aquela nossa famosa frase. Filme com película é outra coisa, né? Meu Deus do céu, cara. O granulado da película, cara, é muito bonito ali e combina perfeitamente com o filme, né? Totalmente a estética setentista também, né? Como combina, você falou muito bem do Taxi Driver, que a gente falou exatamente, acho que você falou exatamente isso também lá, né, no episódio, quando a gente gravou, dessa estética, dessa questão da película, desse submundo de Nova York. Eu gosto muito dessa, como se estivesse contando algo que você não vê por aí, né? Você não vê, não é turístico,
Não é Uhum. um filme que vende, né? É um filme que conta uma história. E é uma história verídica, inclusive, né? Verídica, muito bem lembrado. Exatamente. Então, é um filme que você termina e você continua querendo saber mais, né? E se você pensar, fazia pouco tempo que tinha acontecido essa história, né? Sim, é de Então, você... 71, né, a história. Exato, e o filme é de 73, então, tipo, foi super recente. Tava E fresquinho. tava fresquinho. E aí você fala, caraca, a gente tá em 2025. E os caras já estão dando um veredito. Olha, aconteceu isso na vida dele. Ele hoje em dia ele mora, mas e hoje em dia? Então é assim, meio que você continua e você quer saber o que aconteceu. Então isso é muito legal também, né? Uhum. O Edu falou dessa parte da película, eu acho que isso fica ainda melhor, né? Acho que fica mais evidente ainda na tela com a direção do Sidney Lumet, né? Que a gente conversou até aqui um pouquinho antes. Gênio. Ele eu acho que eu nunca tinha visto um filme dele, tá? Pode ter sido o primeiro aqui que eu vi dele. Eu acho que às vezes a câmera dele é muito crua, né? Eu acho que é uma coisa quase documental. Acho que principalmente pra trazer esse ar aí que a gente tá falando de ter sido baseado em fatos reais. Se eu não me engano, teve algum livro, não foi? Que Sim, tem livro, tem Isso, inclusive um enfim. documentário posterior, já acho Isso, que anos 90. Ele tem um documentário que é sensacional e mostra que o Sérpico, ele era um cara ali certinho e tal, mas era um cara muito vaidoso. E o Al Pacino, em alguns momentos, você consegue verificar isso. A gente vai comentar depois sobre isso Então, e também. eu acho que foi exatamente isso que o Rodrigo trouxe, né? Acho que é bem interessante você ver uma Nova York, porque quando a gente fala de Nova York, parece que Nova York se resume a 4 quadras, a alguns prédios e acabou. Tipo assim, Nova York não é só E Manhattan. a Estátua da Liberdade. Exato, não é só Manhattan. Tipo, tem outras cidades ali em volta, mas é bem interessante realmente como é que tudo nesse filme, principalmente por essa película, pela direção do Sidney Lumet, ele faz de tudo pra dar esse ar de documental mesmo. Uhum. E o Rodrigo tava falando da coisa da barba e tal, né, que a barba a gente fala muito sobre isso, sobre a elipse temporal, né? Como que o diretor faz a passagem de tempo pra gente entender, sem precisar ser aquela coisa de 10 anos depois, 3 anos depois. Ele vai fazendo, o que demonstra a passagem de tempo? É a barba dele, entendeu? A barba dele. E aí é curioso porque no filme, o Sidney Lumet, essas partes que ele estava barbudo foram filmadas antes. Ele primeiro começou o filme com o visual barbudo, filmou todas as cenas com o visual barbudo, depois fez o filme, entendeu? Então foi as cenas lá do começo, né? Ele cadete lá, todo certinho, parecendo até o Michael Corleone ali, né? A pele lisinha e tal, até porque os filmes são quase da mesma época ali, um é 72, outro é 73, né? Então o Al Pacino estava no começo da carreira ali, mas é muito interessante e o Nicolas falou uma coisa também que é bem importante, é que o filme é muito atual, cara. A corrupção vai sempre existir na polícia, em todos os âmbitos, né, públicos, privados, vai ter sempre corrupção ali. E você vê coisas, cara, que até eu consigo associar até o Rio de Janeiro ali. Você vê que tem horas que parece uma milícia. Entendeu? Porque tem uma hora que o personagem fala o seguinte: não, para não comprometer ninguém, quem tá pegando lá, né, o arrego, né, digamos assim, são os policiais que já estão na reserva, já se aposentaram, entendeu? Que é exatamente o que acontece aqui no Rio de Janeiro em relação às milícias. Tem várias pessoas que já são policiais aposentados, que eles fazem a segurança. Qual é a segurança deles? Você está seguro contra nós mesmos, porque é o que acontece ali, né? E é aquilo. O Sérpico, ele em nenhum momento ele quer entrar ali naquela corrupção, mas ele não consegue sair, cara. A partir do momento que ele está na polícia, ele está dentro do departamento de polícia de Nova York, né? Que naquele período ali era um dos mais corruptos, né? Tem casos de corrupção, eles chegam a mencionar outros casos de corrupção, na hora até que ele está denunciando lá, ele mencionou um outro caso mais antigo, eu fui até pesquisar, aí achei até uma matéria do New York Times, da época lá né, desse outro caso, é um caso da década de 50, envolvendo apostas e tal, e aí um monte de gente, um monte de policial. Então o filme ele consegue fazer isso muito bem. E a fotografia também do filme, além da película ser muito bonita, cara, aquele apartamento dele ali é um personagem do filme, cara. Porque ele é um apartamento claustrofóbico. Ele é muito apertado. O cara é pobre, né? O policial honesto, ganha pouco,
Então, né, ele vive naquelas condições mais precárias ali. E, cara, meu Deus do céu, aquele apartamento parece que ele vai ficando menor a cada minuto que o filme passa, do jeito que o Sidney Lumet filma aquela história ali, cara. Isso é trabalho de fotografia brilhante, entendeu? Coisas que a gente não vê nos filmes de hoje, cara. Dá um nervoso de você olhar e falar, cara, cadê os diretores bons, cara? É um ou outro para você contar no dedo. Aí você tem que ver filmes que não são americanos, né? Porque os filmes dos Estados Unidos, cara, estão muito precários. Eu tô de saco cheio, eu falo mesmo, tô de saco cheio de ver filme de super-herói, cara. Eu não aguento mais, entendeu? Porque, beleza, cara, eu já tô chegando a 50 anos, eu gosto, tal, beleza, mas, cara, porra, eu já tô me sentindo velho, eu fico me sentindo meio, sabe, meio um idiota, cara, vendo determinadas coisas. E aí, a gente assiste um filme desse, aí depois chega no Sérpico, num filme dessa qualidade, cara, você fica empolgado de novo. Eu tô aqui para gravar esse episódio aqui, cara, eu tô cansado, cheguei do trabalho, o Rodrigo tava dando banho nas filhas dele há 15 minutos, o Nicolas veio lá de São Paulo, tem cabine hoje, Superman, trabalhou, chegou cansado, né? Porque foi em São Paulo, ele mora em São Vicente, pega ali, né? Serra e tudo mais. Imagina. Todo mundo cansado, mas a gente tá aqui, cara, empolgado para falar desse filme. Coisa que talvez se fosse um outro filme mais famoso aí, a gente estaria meio, vamos fazer, né? Porque a gente, né, tem a nossa obrigação aqui da semana, vamos fazer. Mas nesse não, cara, esse dá um tesão de fazer. Eu não sei vocês, mas eu acho que falei por vocês, né, sem perguntar, mas eu acho que é a mesma sensação. Com toda certeza, com toda certeza. Inclusive era um ponto que eu ia comentar, é da fotografia realmente. A iluminação desse filme é um show à parte, é um personagem à parte. Porque conforme o tempo vai passando, começa tão iluminado, tão claro, apesar da película, apesar de não ter muita cor, mas é claro. E aí, conforme vai passando o tempo, ele vai ficando mais barbudo, tudo vai mudando, tudo vai ficando mais escuro. A casa dele, ele nem acende mais a luz direito. No final, você vê ele na banheirinha ali com a outra namorada dele ali, tipo, só os dois ali num quadradinho aqui, tudo mais escuro. Você vê que o negócio vai se fechando, parece que vai fechando um cerco. E você vê um cara que tinha um ideal muito grande ali. E daqui a pouco ele já não tem mais. Você vê que antes ele estava ali para buscar os bandidos e tudo mais, mas parece que os policiais só vivem, no filme pelo menos é o que passa pra gente, os policiais só vivem para pegar a bufinha deles lá. Só a graninha, Porque, é verdade. Cara, todo e qualquer parceiro que ele tem, a primeira coisa que os caras falam é tipo assim, vamos lá, então é o seguinte, a gente tem que passar em tal lugar, quem tá pegando é o X cara, é o outro, não sei o quê, como que tá sendo aí a sua parte? Tá? Os cara, toda vez, a primeira coisa que os caras falam é isso. E aí você vê a cara dele, ele vai ficando de saco cheio. Tipo assim, toda vez eu já mudo o parceiro. Tem aquele do chapeuzinho, né, que, não, eu vou guardar pra você aqui, não sei o quê. Aí daqui a pouco já muda de novo. E aí o cara já tá falando disso. A primeira coisa, ele já tá no carro, tipo assim, puta, lá vem o cara, já vai falar disso, claro. Então parece que os caras só vivem pra fazer isso. E aí o ideal dele, de policial, já não é nem mais o foco, não é nem os bandidos da rua, Não. sabe, assalto, não sei o quê. De dentro de casa. Exatamente. Com quem ele convive. E aí fica uma coisa, né? Ele contra os caras, e aí um monte de cara querendo pegar ele. Então, cara, é claustrofóbico até. Tipo, parece que a vida do cara, o cara fala: meu, não tem jeito. Eu vou ter que dar um jeito, vou ter que resolver isso aqui. E tem aquele amigo dele, né? Que você também. A gente fica pensando, esse cara, não sei não. Você fica com o pé atrás o tempo inteiro, mas no fim das contas, o cara ainda, de fato, ali. Né, foi bacana na situação. Então, você vai ficando. O filme vai ficando claustrofóbico, a iluminação te caminha para isso, e você fica também. Cara, não sai disso. Os caras não pode aparecer um cara novo lá com ele que fala disso a primeira coisa. É só isso. Cara, é demais. E vai batendo um desespero, né? Pode falar. Ele é engraçado, né? Que ele é sempre tratado como um cara louco, né? Pelos parceiros. Sim. Tipo, todo mundo olha pra ele e fala, esse cara não bate bem das ideias. E eu acho que uma coisa que eu fiquei refletindo, né? Acho que sempre quando um filme te bota pra pensar, pra refletir, acho que é quando você pensa, puta, ele chegou lá, o filme chegou, entregou o que ele tava querendo. Eu acho que, assim, você tem todo esse discurso, né, moral que o Sérpico traz.
E é de se pensar, né? Tipo assim, quantos sérpicos não foram silenciados, né, durante todos esses anos, durante todo esse tempo? Você não deve ter um sérpico hoje sendo silenciado para um sistema desse de corrupção, seja em qualquer tipo de sistema, seja o governo, seja segurança pública, enfim. É de se pensar. Acho que, principalmente comigo, quando o filme ele te bota pra pensar e não simplesmente te entrega qualquer coisa e você que se vire aí, como o Edu tava falando do filme de super-herói, acho que ainda trazendo um pouco do que eu vi hoje no Superman, eu acho que quando o filme alcança esse objetivo, pra mim ele deu super certo. Toda certeza. E vai batendo um desespero na gente, porque ele começa a ver que não é só ali a raia miúda. Tem a galera de cima. Os superiores dele, tem muitos que estão envolvidos em corrupção. E aí ele muda de setor. Aí o cara fala pra ele assim: não, cara, aqui é todo mundo incorruptível. Aí ele vai pra lá. É pior ainda, cara. Aí ele reencontra um amigo dele, ele tá querendo subir pra falar com o comandante. O amigo dele já pega ele na entrada. Não, não vai lá no comandante, não. Tipo assim, cara, trabalho aqui é a gente pegar nosso arrego, não tem, que nem o Rodrigo falou, não tem trabalho de pegar bandido. Nosso trabalho aqui é trabalhar com os bandidos pra gente arrecadar dinheiro. E aí o tempo inteiro o cara passa o dia inteiro batendo de ponto em ponto para pegar o dinheiro com um, pegar o dinheiro com o outro. E aí dá esse problema de você não quer ser envolvido, mas você já está envolvido, porque você está trabalhando com aqueles caras ali, não tem como. Aí eu vou contar uma história pessoal que é exatamente assim que funciona. Eu tenho uma amiga que ela passou no concurso da Polícia Rodoviária Federal. Aí ela foi trabalhar, o primeiro posto lá onde ela trabalhou foi no Acre, cara, ali, né, fronteira no Acre, ali, beleza. Aí ela foi parar um caminhão. Aí parou o caminhão e tal, aí o cara só falou pra eles, igual lá na série do Narcos, quando o Pablo Escobar fala pro cara, quando ele tá fazendo os contrabandos, ele fala da família de todo mundo ali. Aí ela parou o cara falou: ó, se eu fosse você, eu não parava esse caminhão não, porque esse caminhão aqui é de fulano de tal. Aí ela, funcionária nova, não conhecia, perguntou pro colega do lado. O colega dela falou: ó, vaza. Beleza. Isso, ela nem se identificou, o cara nem sabia o nome dela. Beleza. Passou aquele dia, 2 dias depois, ela foi tirar o extrato da conta lá para sacar um dinheiro. Tinha um depósito em dinheiro na conta dela de 10 mil reais. Ou seja, o cara sabia o nome dela completo, sabia o número da conta dela, provavelmente sabia onde ela morava, sabia a família dela inteira. E aí aquele dinheiro foi um aviso para falar: olha só, a gente está de olho em você, mesmo que você não queira se envolver, você já está envolvida. E é exatamente o que acontece aqui no filme. E está aqui um dinheirinho para você, né? Seu silêncio está comprado. O famoso cala a boca. Já era. Aí ela ficou desesperada, foi no banco, pediu para tirar o dinheiro da conta dela. Aí assim que ela conseguiu sair lá do Acre, ela conseguiu sair, cara. Mas, porra, foi um sufoco. Imagina, a menina toda verde ali, né? Nunca tinha nem pego em arma direito e tal. Aí passa no concurso, acha que ganhou a vida, vai ficar de boa, já tá quase sendo ameaçada de morte ali. E, cara, naquela época ali, década de 70, cara, a polícia era até um pouco mais devagar. Se hoje em dia já tinham apagado o Sérpico há muito tempo, cara. Nossa, com certeza. Não teriam esperado ali acontecer aquilo tudo. A primeira negativa dele, cara, já teriam armado uma emboscada para ele, os bandidos já tinham matado ele. Não teria esperado tantos anos ali até, né, acontecer aquilo tudo ali, não. Teria acontecido muito mais rápido, mas naquela época ali eles tinham meio que um código de honra, pô, policial não mata policial, né? Tinha meio aquela coisa ali, não, a gente se protege aqui, o cara chega até uma hora a falar, né? Chega a falar isso, na roupa suja a gente lava em casa, né? A gente não vai, né, botar isso pra fora. Aí quando ele vai denunciar lá no New York Times e tal, na imprensa, né? E aí acaba dando problema por causa disso, porque ele tirou ali daquele âmbito ali, no máximo que eles aceitavam era o julgamento ali interno e tal, beleza. Ele conseguiu transpor aquilo ali e aí os caras ficaram pau da vida, aí que ele se ferrou. Mas o cara chega a fazer uma ameaça a ele, o cara fala: ó, eles não vão te matar se simplesmente pegar e te dar um tiro. Não, quando você estiver numa ação policial, você estiver em risco, ninguém vai te socorrer, né? Eles vão deixar. Exatamente o que acontece, cara.
Né? E tem outra coisa que a acontece gente... depois lá, né? Uhum, no final. Outra coisa Ah, que a do gente não prédio lá. mencionou também é que o filme, a montagem dele também começa pelo final, né? E aí a gente tem toda a trajetória em flashback para depois retornar lá aquela parte do começo, né? Então tem isso também. E outra coisa também, a gente falou do Taxi Driver aqui, a coisa da Nova York suja, a cena que ele toma um tiro no rosto é muito parecida ali, que jorra sangue e tal, é muito parecida com a cena final ali também do Taxi Driver, quando o Travis Bickle chega lá naquele cortiço e sai atirando em todo mundo, sangue jorrando e tudo mais. É igual, Né? É muito parecido, Igual. então não tem como dizer, Martin, você bebeu Ah, não. um monte aí do Sidney Lumet, né? Não tem como dizer que não. Não, com toda certeza. Você falou do Frank ser morto, né? Hoje em dia, né? Seria. Bom, pelo menos o original, estamos falando do Frank Serpico, o original está vivo até hoje com Tá vivo até 89 hoje. anos, Sim. né? Até hoje está aí. Mas eu ia comentar algo que me fugiu. Acabou me fugindo um pouquinho. Mas é a primeira vez que ele já sente que, tipo, peraí, o que tá acontecendo? É quando ele. É a primeira vez que ele vai sair com o parceiro dele, né? Ele tá com a roupinha, né? Cara, tudo bonitinho. Cara, eles já vão comer num lugar, tipo, ele não pode nem escolher o que ele vai comer, porque ele tá ganhando ali. Ele falou, pô, mas eu não posso escolher o que eu quero e pagar por isso? Não, come aí o que o cara te deu, né? Porque ele queria uma coisa, o cara ainda olhou feio pra ele. Falou, bom, o que eu tenho pra vocês era isso aqui, mas tudo bem. Ele deu uma carne de segunda pra ele lá. Sim. Então o cara, ele já viu que dali ele já começou vendo que... Já sujou, né? Ferrou. Tipo, nem comer o que ele quiser ele pode, nem pagando. E é interessante também que o Sérpico, essa coisa do cara infiltrado e tal, antigamente era feito de uma forma muito diferente. O cara que andava paisana era meio que, né, uma roupa tradicional e tal. Um dos primeiros caras dentro da polícia a implementar aquele jeito de ficar paisana, né? Porque ele parece um personagem de filme, assim, que toda hora tá trocando de roupa. Né? Uma hora ele tá até de rabino, cara. Uma hora ele aparece de rabino, tem uma hora que tá de açougueiro, com a roupa toda suja, lixeiro, ele aparece de tudo quanto é forma. O primeiro cara, pelo menos um dos primeiros, assim, que utilizaram aquele tipo de disfarce ali para ficar paisana foi o Sérpico. Então é muito interessante a gente ver isso também. O figurino sempre mudando. E o Al Pacino com 1,60 m e tal, cara, ele parece um gigante ali na forma de atuar e, cara, ele mete medo. Né? A gente vai falar e daqui a pouco falar da cena aí, né? Uma das cenas que eu acho mais sensacionais ali. Né? E a gente estava falando do Sérpico verdadeiro, ser um cara, né, vaidoso, apesar dele estar ali certo nas atitudes dele, mas era um cara meio vaidoso, que inclusive o filme ele retrata isso muito bem. Tem uma hora que aquela primeira namorada dele que aparece ali, né, aquela que é dançarina, tal, que faz balé, ela chega a comentar com ele, cara, você tem uma tendência à autopiedade. Né? Ela chega a comentar isso com ele, e ele fica meio assim, não gosta muito do que ela diz, mas o filme ele dá umas pinceladas para mostrar que a personalidade dele também era muito difícil, e ele tratava muito mal as mulheres. Né? Hoje, você trazendo para 2025, o Sérpico é um cara extremamente misógino ali, ele trata a mulher como posse, ele chega uma hora que ele tá estressado do trabalho, a mulher tá esperando ele fala, cara, você tá em casa, você não fez minha comida, a casa tá suja, como se, cara, esses serviços fossem exclusivos da mulher, entendeu? Então, tem algumas coisas ali, e por isso é um personagem tão bom, ele não é um personagem completamente bom, ele não é o Superman, por exemplo, ele é um personagem que, né, para esse caso aí funciona muito bem, é um cara que tem as suas nuances ali, ele é um cara muito bom, muito correto, muito honesto, mas é um cara que também tem suas dificuldades, ele em determinado momento ele vai ficando muito paranoico mesmo. Sim. Apesar de muito honesto, desculpa, Nick. Tudo Apesar de muito honesto, ele tem esse outro lado dele, né? Que em casa ele não é tão legal, né? Você vê que ele deixou de casar com essa primeira namorada aí porque ele não aceitava muito a profissão dela, de atriz, Exato. bailarina, né? Ele não queria saber a mulher dele envolvida nisso, né? Você vê? Pode falar, Nick. Desculpa. E eu acho que, né, o que carrega ainda mais esse filme, além de toda essa briga dele contra esse sistema, né, que o Edu falou, eu acho que é bom você ver um ator como o Al Pacino que
parece que pra ele fazer aquilo que ele tá fazendo, ele não faz nem força. Entendeu? Tem muitos atores hoje em dia que ele parece que ele tá ali, ele tá forçando pra sair alguma coisa. O Palpatine ali é natural. E eu acho que a entrega física que ele dá pra esse personagem, eu acho que ele te convence ainda mais. E não tem como você não comparar ele com outros personagens, né? Que a gente falou, tem o Poderoso Chefão, tem o Dia de Cão. Então, tem muitas nuances ali que depois ele foi aproveitando mais à frente. Mas você viu que nasceu com o Sérpico, né? E outra coisa pra mim também que eu gostei bastante no filme é como essa passagem de tempo ela é contada de uma forma bem cadenciada, mas você não sente ela arrastada. Tipo, não é algo, tipo assim, são um intervalo grande de tempo, né? Mas você não sente nada que seja arrastado, né? Você vai acompanhando ali os figurinos, você vai acompanhando principalmente o rosto dele, começa mais arrumadinho, aí vem o bigode, depois já vem o cavanhaque, enfim. Tem toda essa passagem de tempo assim que eu achei uma das melhores coisas do filme e que muitos filmes por aí, que já tiveram outros, falando sobre passagem de tempo, que sempre que vai trazer isso, torna algo como bem arrastado, né? Aqui eu acho que é feito de forma bem subjetiva, vamos colocar assim. As mulheres montando são sempre maravilhosas. Didi Allen aqui nesse caso, Thelma Schumacher, nós temos a Claire Simpson lá também, que fez o Platoon, né, que é também maravilhosa também, baita de uma editora, cara. Agora tem uma coisa que é mais bonita do que a barba do Al Pacino aqui no Sérpico, que é você fazer a sua assinatura do Cashback Gold, cara. É mais bonita do que a barba do Sérpico. Concorda, Rodrigo? Com toda certeza, cara. Sabe por quê? Porque se você fizer o Cashback Gold, você fala assim, eu gosto do Al Pacino, mas vocês vão ter que fazer aquele filme lá que todo mundo tem a gêmea que merece, né? A gente vai falar desse filme aí também. Por quê? Porque você é um Cashback Gold e você deve escolher um filme a partir de R$ 5 no catarse.me/cashback. Você tem direito a escolher o filme que você quiser, inclusive esse aí que eu acabei de citar, né? E você vai participar de um grupo do Telegram maravilhoso dos Cashbackers Gold, onde a gente troca ideia de filme, onde você vai escolher o filme, porque a gente já fez alguns aí, né? Vocês lembram a lista? Depois de horas, tem Gata, Bad, teve outros. tem Super Bad, né? Tem bastante coisa legal aí. Tem o 500 Dias com Ela, 500 Dias bastante com coisa Ela. boa aí. Tem Gataca, não teve? Também? Gataca, teve Gataca. Isso aí. Então, tem muita coisa. Hoje os participantes do grupo tiveram a primeira reação do Superman também. Então, olha só. Só tá tem vantagem. Só tem vantagem. E não tem corrupção nesse sistema, né? Não. Sem corrupção. Sem corrupção nenhuma. E com opções de pagamento. Você Exato. pode fazer lá no catarse.me/cashback, pagando 5, mas aí no crédito ou no boleto. E aí você fala, Edu, não tenho cartão de crédito, mas quero ajudar o cashback. Tem outra forma? Tranquilo. Tem outra forma. Nosso Pix, o pcashback@gmail.com, que ajuda demais a gente. Inclusive, sou capaz de dizer, é até melhor, porque aí a gente não paga a taxa do Catarse, a gente recebe o dinheiro que você contribuir limpinho, né? É até uma forma até melhor de ajudar. Mas se você quiser também ajudar pelo Catarse, tá ótimo também. Então, a partir de R$ 5 você tem essas vantagens aí e ajuda o Cashback a continuar aqui, porque é dureza aqui, a gente tá, né, com nossos afazeres, o Cashback não sustenta nenhum de nós, né? A gente faz isso aqui porque a gente ama cinema, a gente ama fazer o conteúdo aqui, mas com a ajuda de vocês a gente vai cada vez ter mais tempo para, né, produzir mais conteúdo para vocês, que a gente tem as despesas também do Cashback, né? Então, você ajudando a gente aí é bom demais, que a gente vai continuar sobrevivendo aí. Já estamos indo para 4 anos de Cashback, passa voando, né? E a gente está aí firme e forte produzindo conteúdo para vocês, tá? Mas voltando aqui ao filme, eu queria saber de vocês, meus amigos, qual é a cena favorita do filme aí do Sérpico, a que vocês mais gostam, a que vocês mais destacam? Ou se tem mais de uma, menciona também, não tem problema. Cara, eu acho que eu comentei até antes da gente começar a gravar que é esse início aí, principalmente
quando ele é recém, né, recrutado pra polícia, quando ele entra nesse restaurante aí ele olha pro cara, um detalhezinho assim que eu notei aqui, sempre, acho que desde o começo, né, ele tá sempre incomodado com alguma coisa, e isso vai levando até o final do filme, e isso tá tipo assim, é uma construção da psique do personagem que tá lá desde o começo, entendeu? Ele tá sempre incomodado com alguma coisa, e acho que quando ele começa, né, dentro da polícia a perceber essas falcatruas, aí é que esse incômodo ele fica ainda maior. Então, acho que para mim uma das minhas favoritas, com certeza vai ser essa primeira aí, quando ele tá nesse restaurante aí, porque ele se revolta que pediu rosbife pro rapaz, então ele planta esse incômodo nele que vai levar pro resto do filme. E tu, Rodrigão? A minha cena favorita, assim, tem várias, né? Eu gosto de várias cenas desse filme. Muitas vezes quando ele tá nas investigações, ou mesmo quando ele tá ali, né? Nas andanças dele, nas mudanças dele, mas para mim uma cena memorável não é nem quando ele tá relaxado, é quando ele a primeira vez que ele tá ali na faculdade, ele chega para mim e fala assim: "Ô, tudo bem, você tá indo embora? Você quer uma carona?" Puxa vida, então é perto, conheço. Aí ela, é tal lugar. Isso, exatamente. Ele errou tudo, o endereço tinha nada a ver, né? Aí ela fala o endereço, ele, isso mesmo, eu tô indo pra lá mesmo. Então, posso te dar uma carona? Aí ele pega, ela monta na moto, e aí eles dois, ali de oclão, aquele cabelão esvoaçante ali na moto, e a menina ali com ele. É muito legal essa cena, assim, isso mostra bem a essência ali, né, dos anos 70 ali, daquele personagem, né? Que ele poderia ser um cara saudável, mas o sistema não deixou ele saudável. Então eu acho bem interessante essa cena. É um dos únicos pontos em que a gente vê ele leve ali no filme. E no more, né? Acho que a cena também comovente é a cena também quando ele tá no hospital, a cena dos pais dele também, chegando, também gosto bastante. Enfim, tem muitas cenas, ele na banheira com a namorada dele, ele falando, ele, pô, não tô conseguindo mais, tal, você vê ali a carga dramática que ele carrega. Cara, tem muita cena boa esse filme, é difícil, mas acho que essa cena dele mais levinho ali, a única vez que você vai ver ele levinho é ali, cara. Bem bacana pra mim. Eu gosto de 3 cenas, assim. Gosto de várias, mas assim, acho que eu mais fiquei encantado ali com a construção dela. São 3 cenas. A primeira, a cena que ele dá umas porradas lá no parceiro dele e joga o cara dentro da prisão ali, interna ali, porra, tira o dinheiro do bolso, rasga a calça do cara, deixa o cara de bunda de fora e joga o cara ali. É um homem de 1,60 m ali e parece um gigante ali, do jeito que o Al Pacino tá naquela fúria. É coisa de grande ator mesmo. Outra cena que eu gosto muito é a discussão dele com a namorada no restaurante, quando ela fala que vai terminar com ele. E aí ele grita com ela, tá nervoso pra caramba e tal. Essa cena pra mim é sensacional. E fechando também das cenas que eu gosto muito, a cena que ele leva o tiro no rosto. Porque desde o começo ela é muito bem feita e ela é muito tensa. A primeira vez que eu vi, eu não tinha noção do que aconteceria, né? Claro que você sabe que ele vai levar um tiro e tal, mas você não sabe qual vai ser a forma. É aquela coisa de, né, que a gente fala, não é o que vai acontecer, mas como vai acontecer. E ali o Sidney Lumet faz de uma forma perfeita. Você tem ali, ele tá lá no terraço, né? Começa a cena ele lá no terraço, né? Aí tem os caras ali, né? Os bandidos ali que vão negociar heroína ali, os traficantes e tal. Aí tem os policiais ali, tem o Salier, né? O cara que fez o Salier lá no filme do Mozart, lá no Amadeus, né? O ator que, pô, tá sempre em filme aí também, bom pra caramba. Eles vão lá e você sabe que vão armar pro Sérpico. Ali você tem certeza que vai acontecer alguma coisa ali. É uma cena muito tensa, né? E aí acabam prendendo os 2 caras na rua. E aí eles vão... Não, eu sei qual foi a porta. E ele vai lá bater na porta porque ele é o cara que fala espanhol, né? Então ficaria ali mais fácil de entrar. Aí, só que o cara percebe e aí prende a mão dele na porta ali, cara. E dá uma agonia essa cena, né? Porque, cara, fica aquela coisa de... É tão bem feita essa montagem também, porque a câmera tá pro lado de dentro da casa e tá pelo lado de fora. E ela fica fazendo essa alternância e você fica tenso ali junto com essa mudança de câmera.
até que ele toma esse tirombaço no rosto, que por sorte era de um calibre pequeno, né? Por isso até que ele não morreu. Se fosse uma arma de um 38 já era, meu amigo. Estourar a cara dele ali, estourar cérebro e já era. É Mas incrível como era um como calibre menor, ele conseguiu escapar. E essa cena, cara, é sensacional. É que a gente fala da mise-en-scène. Essa cena aqui porra, é masterclass, cara. é incrível como você falou, né? Essa montagem da tensão, acho que é sempre importante, né? Tipo, mesmo que você vá trazer essa cena mais tensa, você ir montando ela e planejando ela aos pouquinhos pra dar o tiro. Eu tava vendo aqui no fone, no computador, e eu pulei da cadeira, porque o tiro ele é bem no rosto, você vê, morreu, já era. Então é bem isso que você falou. Acho que é uma cena bem impactante, mas que ela se beneficia, né? Dessa montagem de clima, assim, pra deixar tudo mais, vamos dizer, dar esse jumpscare. Eu gosto muito que a gente não tem repetição, né? Hoje em dia a gente tem uma mania de ter umas repetições nos filmes, né? Não sei. Mas, por exemplo, ele tomou um tirambaço no rosto, você já sabe o que aconteceu porque você viu lá no início. Já tá linkando com aquilo lá. Não precisa mostrar de novo, ó, agora ele foi, aí mostra ele de novo lá. Não, já aparece ele no hospital. Então você fala, tá, aqui, beleza, tomou o tiro, passou, foi aquele do início, agora ele tá aqui no hospital recuperando, ufa, né? Porque você não sabe o que aconteceu depois. Como ele tá ali quase morrendo, sendo socorrido, quase morrendo, você não sabe se ele vai, na primeira vez que você assiste, claro. Você não sabe se ele vai morrer mesmo ou não. Então você tem a continuidade disso e sem repetição, o que eu acho ótimo, porque hoje em dia há uma mania, né, de colocar cenas, vamos pôr de novo, agora vamos mostrar, tá vendo? Ó, viu? Por isso que eu linkei com aquilo. Não, você só aparece ele lá no hospital. Então isso eu acho ótimo. Se não é cena, são momentos com personagens, né? O Sr. James Gunn, então. Eu tô ainda com o Superman na cabeça, tá difícil. Vai esse fim de semana, eu não sei nem que dia que eu vou. A comparação é complicada para qualquer filme de hoje em dia, difícil, principalmente esses filmes de super-herói, cara. O Martin Scorsese fala, beleza, a gente gosta de ver filme de super-herói, também não vamos cuspir no prato Não, comemos, tal, a gente gosta de um monte de filme. Inclusive o do Superman lá do Christopher Reeve, né, e o Richard Donner, vamos combinar, é muito mais diretor do que o James Gunn, né? Não tem nem o que discutir, acho que a gente concorda aqui também quanto a isso. Né, o cara de Máquina Mortífera, de Goonies, né, o James Gunn ainda tá começando aí. Tem esse Guardiões da Galáxia que é legal, mas muito. É isso, né? Não tem. O cara fez roteiro de Scooby-Doo, porra. Não tem nem como falar muita coisa. Né? E era um comediante meio medíocre, né? Não era um comediante muito bom. Mas essa comparação é triste para esses filmes de hoje em dia, cara, porque os filmes eram muito bem feitos, cara. O que aconteceu com os cineastas? O que aconteceu com os estúdios, cara? Né? A Warner não tá fazendo mais nada de bom, cara. A Warner tá fazendo um monte de cagada. Esse Zaslav aí é um imbecil, entendeu? A Disney sempre foi mais ou menos isso mesmo. A Disney não mudou muito, não. É sempre essa visando dinheiro e tal, a não ser na época lá do Walt Disney, na década de 30, 40, né, quando já tinha o Walt Disney, que prezava muito pela qualidade. Inclusive o Walt Disney não aceitaria fazer esse monte de continuação, porque ele dizia que, cara, contou a história, bastou, não tem nada de continuação para filme, não. Vamos contar outra história. Deve estar a cabecinha dele, Nicolas, porque dizem que a cabeça dele foi, sofreu aquele processo de criogenia, né? Para caso no futuro consigam reavivar, tem a cabeça lá preservada do Walt Disney. Então a cabeça dele congelada tá. A lá Futurama mesmo? Tá nervoso. Tá bom. Cara, e você vê um filme desse, por isso que dá vontade de só falar de filme dessa época, cara. Porque, porra, o filme do Al Pacino no seu auge, aí a gente vai buscar filme de hoje do Al Pacino, nem os filmes do Al Pacino estão tão bons quanto eram, cara. Tá difícil. Até ele já não tá sendo mais desafiado, aí tá naquele piloto automático, o cara quer ganhar o dinheiro dele e tal, ele faz. O De Niro também, o De Niro também só tem feito porcaria, com exceção quando faz filme com o Martin Scorsese. Né? Aí ele consegue ser desafiado, mas ele fez aquele The Autonights, né, que ele faz os dois personagens lá, cara, que filme ruim, cara. Aí você vê tanto filme de máfia bom, o filme com o De Niro de máfia, e o filme é tão mal montado também, tão repetitivo, cansativo.
e de 2 personagens também, baseado em fatos também, filme muito bem, né, que teria uma boa estrutura ali, tem uma história base muito boa, mas não funciona porque as pessoas estão sem criatividade, entendeu? E aí a gente tem que ficar exaltando alguns que são muito bons, mas que não chegam nem aos pés dos diretores dessa época aí, cara, entendeu? Tem uma agulha no palheiro ali para você escolher, a não ser que você saia do cinema americano. Mais uma vez eu repito, você foi em cinemas de outros países, você até consegue encontrar mais criatividade, as pessoas não estão preocupadas só com dinheiro. Os Estados Unidos não, é só dinheiro, dinheiro, dinheiro. O filme já é fracasso antes de ser lançado, isso é um absurdo completo. Você não dá tempo do filme respirar, porque os estúdios ficam pressionando, a Disney lança um filme atrás do outro, e aí eles querem 70% das salas, 50% da bilheteria, e os cinemas ficam asfixiados, e se não fizer o que a Disney quer, eles não repassam os outros filmes, que é o que dá dinheiro para as redes de cinema. Ainda bem que, pelo menos no governo dos Estados Unidos, cara, eles cortaram aquela coisa que tinha muito lá atrás, que era estúdio ser dono de cinema também, de salas de cinema. Porque se tivesse isso, Rodrigo e Nicolas, o cinema teria acabado já, porque eles só passariam filmes deles. Imagina, uma rede da Disney, aí só passa filme da Disney, uma rede da Warner, só filme da Warner. E aí os filmes menores não passariam. Não que Sérpico seja um filme menor, muito longe disso, é um filmaço. Mas que não teria espaço para hoje. Hoje a gente teria espaço para experimentação. Seria um filme para ser tipo um jurado número 2 do Clint Eastwood, que é um filme streaming, né? Trouxe aqui no Cashback. Filme que lançou direto no streaming, porque não tem espaço. Pode ser, Deus queira que não, mas pode ser o último filme da carreira do Clint Eastwood. O cara tem mais de 90 anos. Né? E aí o cara que deu muito dinheiro para Warner, anos 70, anos 80, anos 90, deu muito dinheiro para Warner. Foi o principal ator do estúdio durante muitos anos. Era chamador de bilheteria. Né? Junto com a produtora dele lá, produziram vários filmes, junto com a Malpasso lá, produziram muitos filmes. Mas nem o Clint tem espaço hoje em dia. A gente tem que ver um monte de porcaria aí. E aí um cara como James Gunn, que eu considero até um bom diretor, mas comparado aos grandes, é um diretor médio, né? Ainda tem muita coisa para provar. Aí é um cara absoluto, é o todo poderoso James Gunn, porque, porra, meu Deus do céu. Aí bota do lado de um Sidney Lumet, um cara amarela. Entendeu? Um diretor de estrela. Acho uma que criança de shortinho curto perto de um adulto, cara. Não tem foi até meio desleal o que aconteceu hoje, né? De eu assistir o Superman de manhã e depois ver esse filme agora à tarde. Mas é bem isso que você falou, Edu. Acho que falta esse esmero no cinema hoje em dia. Acho que os estúdios estão pressionando tanto as pessoas que estão envolvidas nos projetos, porque tem que dar resultado, tem que dar bilheteria. Se eu não me engano, até o James Gunn veio a público falar que não tem problema se o Superman não fizer 400 milhões. Foi, desculpa. Tá, ele tem que fazer. Tem que fazer. Se não fizer, DCU morreu. Se não fizer, acabou. Entendeu? Você não vai ter filme da Supergirl, você não vai ter filme do Lobo, você não vai ter filme do Batman. Acabou. Porque a Warner já está mal das pernas. Ela precisa desse dinheiro. Ela conta com esse filme. Então, eu acho que tem, né? Todo esse negócio assim. É jogo de cena, né, Nick? Exato. Você fala isso pra... Quanto mais tempo você dá para os cineastas, acho que melhor vai sair um produto. Acho que é só se o cineasta não for capaz. Que a gente já viu diversas vezes. Mas é isso. Acho que Hollywood precisa desse respiro. Mas ao mesmo tempo, eu acho que isso não vai acontecer. Justamente por isso, né? Por conta dos estúdios que precisam a todo tempo desse lucro. O que não tá errado, porque são empresas. Então... empresa com certeza vai atrás do lucro dela, mas sim. Quem acaba pagando esse pato, né, de não ter filmes com qualidade como a gente tem o Sérpico, como a gente já teve do Martin Scorsese, teve do Steven Spielberg, a gente acaba pagando por isso. Nicolas, cara, dinheiro sempre precisou dar. Nunca o estúdio foi instituição de caridade, nunca. Sempre deu dinheiro, mas antigamente tinha uma coisa chamada curadoria. O cara que era chefe de estúdio, ele manjava um pouquinho de cinema, entendeu? Muitos produtores manjavam um pouquinho de cinema. Hoje em dia, esses caras são umas topeiras. Aí lança o filme da Barbie, faz um sucesso estrondoso. O cara acha que o sucesso da Barbie é porque é um filme de boneca.
Ah, então vamos fazer a linha da Mattel inteira, vamos fazer filmes da Mattel inteira. Não, meu amigo, é porque trata de feminismo, empoderamento da mulher, por isso que o filme deu certo. Por mais que esses imbecis fiquem falando negócio de cultura woke, isso é um bando de idiota. Mas Não sei, mas a gente não deve ser é tudo contra. isso atrelado a um emblema, né? Não Sim, é só, entendeu? Então dá para tem que fazer as duas saber coisas, dá para É, né, dá para Sim, caminhar exato. nos dois lados. E aí, cara, é isso. A gente quer filme bom. A gente tem que dar dinheiro, tem que dar dinheiro, mas dê tempo pro filme dar dinheiro. O Hélio, filme da Pixar que lançou, que é um bom filme, não é um excelente filme, mas é um bom filme, uma boa animação, história original. Tem inspirações em Goonies, tem inspirações em Star Wars, tem inspiração em ET. É um filme bem legal. O filme nem tinha sido lançado, na segunda-feira ele já era considerado um fracasso. E não dá tempo. Filmes como, né, Um Sonho de Liberdade, filmes como A Espera de um Milagre, nunca dariam certo no dia de hoje, porque na primeira semana não fez dinheiro. Eu canso de É. falar isso aqui. Para eu assistir Infiltrado na Clã, um dos melhores filmes feitos aí dos últimos tempos, eu penei para conseguir assistir ao filme, porque o filme lançou, não ficou 15 dias no cinema, cara. É complicado. Nós não teríamos filmes como o Sérpico no Hoje, cinema hoje em dia. Sairia no hoje, Edu, streaming. hoje bilheteria se tornou uma baliza E tem de que ser muito qualidade rápido, né, ou não, Rodrigo? né? Muito tem que ser rápido. rápido. Tem Tem que que ser ser na rápido. primeira semana. Se não for na primeira É. semana, acabou, cara. É, só a gente pegar o calendário desse mês, né? De julho. Teve o Uhum. Jurassic World. Uma semana depois tem o Superman. Daqui 2 semanas tem Quarteto. Nossa, Exato. cara. Um Tá vai matar o espremido, outro. velho. Tá tudo Um espremido. vai matar o outro. Um vai E matar o o outro. Jurassic World deu uma bilheteria absurda de É novo, né? Mais de absurda, 300 velho. milhões Pelo em um amor de final de Deus. semana. Até porque teve o 4 de julho também, né? Feriadão nos Estados Unidos. É outro Feriadão. filme que, pelo amor de Deus. Aniversário da Martina também, né? Que é O, o 4 de Aniversário da julho. Martina. 4 de julho. o Spielberg deu até uma entrevista falando que ele não queria nenhuma, nenhuma notinha do primeiro filme dele nesse aqui. Depois que eu assisti, eu entendi o porquê. Que o filme horroroso. Mas enfim. É complicado. E é isso, É a gente isso. não quer que o cinema morra, a gente ama muito esse negócio aqui, né? Mas infelizmente a gente tem que cada vez voltar mais ao passado para assistir filme e se empolgar, dar aquele tesão para estar aqui, né? Sim. A gente É, fala. Claro que tem filme bom hoje em dia. A gente viu Pecadores aí, que é um filmaço. Filmaço, cara. E da Warner, né? A gente tá falando de Warner aí, né? Pecadores, inclusive, tá no streaming aí. É bom a gente também falar isso, né, Rodrigo e Nicolas? Sérpico está lá na Max, você pode assistir, tá tranquilo lá. E o Pecadores também, né? Pecadores com Michael B. Jordan, né? Filmaço do Ryan Coogler. Assistam também, assistam lá, faz a dobradinha aí. Né? São filmes muito diferentes um do outro, mas em Vale a matéria de pena. qualidade são dois filmaços. É, Então, E é importante a gente explorar outros centros também, né? também. Uhum. De repente, produções argentinas, produções Asiáticas. europeias, produções coreanas também, que Uhum. cresceu muito também, Muito, né? Tem muito. muita coisa boa hoje em dia. Chinesa, tem uma animação chinesa Chinesa. que é a maior bilheteria, né, da China, que é maravilhosa, cara. Assistam. Não só Procurem da e China, assistam. como do ano inteiro, né? Vai bater É. 3 bi esse ano. É isso aí. Tem muita coisa boa aí pra gente explorar ainda, cara. Não ficar só nesse circuitinho aí de Estados Unidos, não. Né, você falou do Sim, cinema argentino, exato. aí eu sou apaixonado por ter o Campanella, ter a Lucrécia Martel Então. também, diretores fenomenais. Aí, obviamente, vai ter filme sempre com o Ricardo Darín, que é a figurinha carimbada, né, do cinema argentino, baita de um ator aí também, né, um cara que também ama fazer cinema. E teve aí na série, né, da Netflix, que fez sucesso, o Eternauta, né, tá muito bem na série, série maravilhosa, eu gostei muito. Eternauta. Né? É. Boa série, eu Maravilhosa. gostei. Gostei. O gostei. quadrinho HQ, que é baseado numa HQ aí lendária, uma das maiores da Argentina, a HQ é melhor. Mas eu fiquei feliz aí com a primeira temporada. É bem honesta aí a primeira temporada É do bem Eternauta, bacaninha. né? É Eu isso. gostei também. Fechamos, meus amigos. Acho que sim, viu, Edu? Fechamos. Acho que sim. É isso. Aí, falamos mais uma. bastante, falamos de cinema, de mercado, falamos de tudo aí. Exaltar o Al Pacino e o Sidney Lumet, que são dois, né,
nomes do cinema aí que a gente pode colocar entre os maiores aí de todos os tempos aí, com toda certeza. Cada um aí na sua área, né? E como eu, mais uma vez repetindo, dá um tesão desgraçado de falar de filme bom, né? A gente vem aqui empolgado, mesmo cansado, a gente tá aqui feliz da vida para falar de um filmaço desse. Com toda certeza. Uma delícia. É um filme. É um daqueles filmes que a gente vem conversando já há algum tempo. Lembra do Uhum. Sim. Fugitivo e tudo Uhum. mais? Uhum. Então, a gente já há algum É tempo, um o filme próprio muito Cowboys do mencionado, né? Espaço, né? Muito Que mencionado aqui no Cashback. não tem a qualidade desse, o Cowboys do Espaço, artística Uhum. desse, mas ainda assim é um filme legal, que tem uma excelente história, né? Grandes Um atores, né? envolvimento maravilhoso dos atores ali em cena. Enfim, então é disso que meio que a gente sente falta hoje em dia, né? Dessas grandes Uhum. histórias, de uma boa história, né? Uhum. E que tem uma montagem como essa que a gente tem aqui, que é primorosa, né? Que também faz, né? Você vê que a iluminação, ela faz toda a diferença aqui também. Então, assim, acho que é disso que a gente tem sentido bastante falta, sabe? Desse, Uhum. desse cuidado um pouco mais artístico, né? É isso aí. É isso. Então, meus amigos, encerramos aqui o nosso episódio. Inscreva-se no nosso canal, né? Deem aí o like, que é muito importante aí para a gente continuar crescendo aí. Estamos perto dos 1.000 inscritos. Precisamos desses 1.000 inscritos para começar a monetizar aqui no Cashback, para não encher tanto o saco de vocês para fazer catarse, fazer pix, que aí a gente também vai começar a monetizar, que é muito importante para a gente. E como vocês podem ver, a gente está sempre produzindo conteúdo aqui no Cashback. Eu trago meus vídeos, faço shorts, a gente tem o nosso podcast, nossas redes sociais estão sempre falando de cinema, né? Todo dia tem uma coisinha lá interessante. Então, acompanhe a gente aí no @cashbackp, né? Para todas as redes aí, que a gente está sempre falando de cinema aí, que a gente ama bastante. É isso. Isso aí. Muito obrigado e até a próxima semana, ou até um novo vídeo, ou até um novo short. Grande abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu. Valeu.